Senhoras e senhores, estamos ao vivo, mais um Metacast chegando diretamente para você, aqui diretamente dos estúdios de São Paulo. Já gostaria de agradecer ao pessoal do Fortalco por nos fornecer essa estrutura maravilhosa para conseguir levar para você esse conteúdo de qualidade. Aqui sempre com os melhores nomes da Web3, cada semana um nome superando o outro e a audiência nos agraciando. A gente está com uma audiência inexplicável, muito boa. E com isso, ele junto comigo que entende tudo, não é, Giorgio? Tudo bem? É isso aí, tudo bom. E hoje vai ser legal, né? Porque a gente vai falar de um tema que eu gosto pra caramba. Já falamos muito sobre networking aqui, eventos. Acho que pegamos um cara que... Bom, não vou dar spoiler, mas pegamos um cara aqui que entende pra caçamba desse mercado. Obviamente, na blockchain, né? Mas vamos lá. Mas antes disso, tem Coin Livre, nosso patrocinador master aqui do canal. Pessoal, entra na descrição. Na descrição tem o link da Coin Livre. Entra lá, clica, entra no site da Coin Livre, lê os projetos que tem lá. Os projetos são todos auditáveis, são todos os projetos com lastro real. Dá uma olhada. Além disso, aproveita, entra na comunidade do Discord, que tem os grandes nomes que a gente entrevistou aqui, todos estão lá. Então, você quer ter network, contato de qualidade, vai lá. E toda vez que o Fábio tá aqui no estúdio, você fala melhor da Coin Livre, né? Aí tem que Senão ser. ele até esquece que a Coin Livre existe. Senão a gente vai ser Dá bloqueado um oi aí, aqui. Fabião. E aí, pessoal? Valeu, Vitor. Obrigado aí pela... Sim. E olha só. E antes disso, pessoal, por favor, clica em seguir a gente, porque a maioria só fica assistindo a gente, mas acaba não seguindo. Se Então, inscreve, dá like, entra no Instagram também, que agora a gente montou. ativa o sininho também, para toda vez que entrar ao vivo para você, para chegar para você, você não perder esse papo e pegar pelo meio do caminho. E hoje, olha só, a gente vai conversar com o Hans. Hans Kaufmann, é alemão esse nome. Quem que é esse cara? Meu, ele é fundador da consultoria Goldhive. Fora assim, mas resumindo, o que a gente estava conversando que ele é mesmo? É o apelido carinhoso que deram pra ele recentemente. Ele é o concierge da blockchain. Eu falei, cara, esse é o apelido mais legal do mundo. Não, esse é. É o mais legal. Tudo bem, Hans? Como é que você tá? Obrigado, Vitor. Obrigado, Giorgio. Muito bom estar aqui com vocês. Pô, realmente é um apelido que acho que o Giorgio me consagrou com esse apelido recentemente, aí, depois do Blockchain São Paulo. E, assim, realmente é um prazer muito grande estar elaborando conexões entre as pessoas. É uma coisa que eu faço com muita naturalidade. Eu gosto bastante de fazer também. Que é realmente conversar com as pessoas, entender especificamente qual é o objetivo delas dentro do mercado, o que elas querem construir. E depois encontrar outra pessoa que vai ter uma sinergia com ela e falar, olha aqui, ó, você pode conversar, você é especialista em programação, você precisa de um programador. Juntar as duas pessoas, ou às vezes você tá construindo um projeto, aqui tem um investidor. E aí, Hans, vai pra aquele lugar. Que nível de... Não tem nada disso. Mas nós chegamos no rolê, ele é o professor Xavier. Ele lê sua mente, olha... Um dono de fundo coreano. Eu nem falei o que eu precisava. Tipo, o meu objetivo lá era falar com o VC. Aí eu olho pro outro lado, olha, esse também tem um fundo. Olha, e uma coisa, eu não pedi nada, só veio a coisa. Eu falei, mano, ele tá lendo mente, não é possível. Tem uma placa nas minhas superpoder, costas. né? É superpoder. Eu achei que eu era bom nisso, mas esse cara é outro nível. Eu quero ter aula com vocês, tem que fazer curso. E o nível de network do cara. O exatamente. nível de network é outro patamar. Eu sou uma pessoa muito perceptiva, eu sou bem relacionado também, exatamente, acho que é por você saber ouvir as pessoas, prestar atenção bastante no que elas estão falando em relação ao, como eu disse, o objetivo delas. É natural que esse tipo de coisa aconteça. E também, de você estar conversando com todas as pessoas no ambiente, é uma coisa que, por curiosidade, eu adoro ouvir histórias, eu adoro contar histórias também, então... acaba sendo uma coisa muito natural para mim poder ajudar a construir a história de alguém. Eu vou contar uma história para você em 5 palavras, então. Eu preciso do Paulo Guedes, me ajuda. Vamos fazer isso acontecer. Vamos botar o Paulo Guedes aqui. Ô Hans, vou fazer uma pergunta. Tá aqui que você estuda blockchain desde 2017. Sim. Por que você começou a estudar? Qual que foi o que chamou a sua atenção e por que você está nisso até hoje? Olha, eu já tenho um histórico de tecnologia grande, assim, há bastante tempo. Muito por causa do videogame, logo no início, assim, da década de 90, nos fliperamas, eu tive um contato muito grande com jogos de luta. E depois que a internet começou a ser estabelecida, eu estava lá no início também, no início de 2000, comecei a fazer parte de comunidades digitais, especificamente comunidades digitais ligadas a jogos de luta e coisas assim. Mais de coisas open source também, construção de jogos de luta feitos por fãs. Você conseguia colocar o Batman para enfrentar o Goku do Dragon Ball, e você
construir nessas plataformas do Mugen. Dentro desse mundo que era do Mugen, alguns chamam de Mugen, alguns chamam de MUGEN, eu acabei construindo uma habilidade muito grande dentro de fóruns na internet de estar interagindo e construindo junto com o pessoal. Agora, a partir desse momento, foi uma toca do coelho que me levou para várias outras comunidades digitais, entre elas, um pouquinho mais à frente, no Reddit. E... Caramba, no Reddit. A primeira pessoa que vem aqui que fala atuante no Reddit. o Reddit... Americano é bom de Reddit. Esse Não, é o ponto. então, é que assim, como eu trabalho na área de influenciadores, cara, eu utilizo muito isso. E a gente guarda 7 chaves isso. A gente utiliza muito isso para criação de conteúdo, o que tá no hype, isso, aquilo que o pessoal não faz ideia do Reddit. O Reddit, o tagline do Reddit era The Front Page of the Internet, né? Então, era essencialmente um agregador de links. Os usuários, você criava uma conta em, 30 segundos, você não precisava nem de um e-mail no início. Hoje em dia, acho que já não é mais assim. Mas você fazia isso e você podia sair compartilhando links. Então, é um excelente agregador de links, é um excelente agregador de comunidades também. À medida que os subreddits foram começando a crescer, vários movimentos surgiram de lá. Obviamente, tem outros caminhos também. Acho que o Reddit e o 4chan foram 2 que cresceram em paralelo, mas o Reddit acabou sendo o mais popular no caso do mainstream. E o 4chan é quase uma dark web, né? Porque lá exatamente. tem uns negócios pesados. O 4chan como que eu posso dizer, é polêmico em vários aspectos. Não que o Reddit não seja, o Reddit já teve várias polêmicas no passado. Mas uma das coisas que chamou muita atenção em relação ao Reddit foi... então, eu vou voltar um pouquinho no tempo, assim, porque isso eu já estou falando de 2010, 2011. Em 2008 eu estava em Nova York quando rolou a crise financeira. Quando estourou a crise financeira... Tu praticamente viu o nascimento do Bitcoin. Vamos Nossa. dizer assim. Meio que eu vi o motivo pelo qual o Bitcoin cresceu, né? Porque o white paper do Satoshi ali, mas todos os motivos, aquilo eu vi em primeira mão. Todos os negócios fechando em Nova York, uma crise bizarra, assim, psicológica mesmo nas pessoas. Você olhava os negócios e você via banners tipo, estamos fechando, liquidação, em tudo quanto é canto. Nossa. Sabe? Os negócios se fechando, foi uma coisa bem... Então você vivenciou aquilo mesmo, você acompanhou Foi uma coisa bem incrível, assim, ter visto aquilo de perto, que foi um período, assim, de agosto, setembro, e que culminou, assim, na eleição do Obama em novembro, e aí, de repente, foi o grau da esperança, e aí depois eu voltei pro Brasil. Mas ter visto aquilo ali de perto foi muito marcante. Eu tinha um amigo meu brasileiro que morava comigo, e ele estava investindo na Bolsa no Brasil também, ele tinha ação na Petrobras. Então eu acordava todo dia com ele xingando Deus. Nossa. E eu não investi em nada na época, foi o meu primeiro contato com investimento. Eu, tipo, uma semana antes da crise, ele estava falando, não, eu vou te ensinar todas as paradas da Bolsa aqui, não sei o que lá. Eu falei, melhor não. Talvez... Você tem que parar de perder dinheiro, aprende comigo. Talvez não seja o melhor momento. Outro dia o cara pulou da ponte. Vamos na Golden Gate comigo ali rapidinho. Ou talvez pode ter sido o melhor momento do mundo. Quando derreteu tudo, compra tudo. Com certeza. Mas eu tava fazendo o New York Film Academy na época, eu sempre fui uma pessoa muito ligada no audiovisual também, e construção de conteúdo, que é um tema que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente também nessa conversa. Mas ter visto aquilo em primeira mão me fez questionar muita coisa, sabe? Entre elas, qual é o valor do nosso sistema financeiro, como que as coisas realmente funcionam. E um pouquinho depois disso, já em 2010, 2011, eu já estava na PUC, né, fazendo comunicação social, e estava trabalhando como manager de uma banda. A gente estava construindo várias coisas maneiras, uma banda que fazia música em inglês, botaram música em novela, um monte de coisa. Fleeting Circus, o nome da banda. E eu estava muito ligado no Reddit na época e ligado no Twitter também, bem no início do Twitter ali. A gente fazendo várias mobilizações. Então, tá trabalhando com comunidades digitais é uma coisa que eu já faço há bastante tempo. Esse cara fica o tempo inteiro. Você já entrou no Twitter? Você tem que usar o Space. Você já entrou no Twitter? Já entrou? Eu odeio o Twitter, velho. Mas eu tô vendo que uma hora eu vou ter que entrar, né? Porque aparentemente... Jorge, você é um excelente comunicador. E como um bom comunicador, você tem muito que se destacar ali dentro do Twitter Spaces ali. Tá acontecendo uma movimentação muito interessante. É o Clubhouse, só que sem a chatice, né? Porque o Clubhouse foi aquele fogo que pegou e se esvaiu muito rápido por causa dos gateways de acesso, todas essas coisas. Mas o Twitter, através dessa ferramenta do Spaces, que eles meio que aglutinaram essa ferramenta que era o Clubhouse, fizeram a versão deles, se destacou de uma maneira muito grande. Então, realmente, para a construção de comunidade e comunicação, é excepcional. Cara, aproveita... Eu não sabia o que era o Spaces, e aproveita que a galera que está assistindo a gente, já que tem muita gente que está aqui justamente interessada em saber mais do mercado, o que tem do nosso mercado lá, no Spaces?
É lá que tá acontecendo, por exemplo, ó. Mas que tipo de mídia a gente tá falando? É interação direta? É só mensagem? É vídeo? É o quê? O Twitter Spaces, ele essencialmente é uma conversa, né? Entre você tem os speakers e você tem os listeners. Você pode entrar para ouvir qualquer conversa que está acontecendo ali e se você levantar a mão, eles podem te chamar para falar. Então, é uma maneira de você estar interagindo diretamente com a sua comunidade de uma maneira que antes estavam acontecendo muito através do Discord, né? Só que o Discord é muito fechado. E o Twitter acaba sendo meio que aquele negócio de, qualquer um pode participar da plateia, qualquer um pode ser chamado para falar ali e trazer uma nova dinâmica para a conversa. Sim. E é uma ferramenta que está sendo utilizada por políticos americanos se candidatando à presidência. O Ron DeSantis, o candidato republicano, anunciou a candidatura dele no Twitter Spaces, junto com Elon Musk, sabe? Tem um cara lá, o Mário Narfal também, que o cara, inclusive, é uma pessoa polêmica também, mas ele faz um Twitter Spaces lá que dá milhões de pessoas no negócio. Isso, assim, são das conversas mais relevantes. Tem conversas mais de nicho específicas para as nossas comunidades, nosso público do Web3. A nossa criptosfera brasileira está toda lá, todo mundo conversando, fazendo... Não tem um dia que você não vai entrar lá que não está acontecendo um Twitter Spaces brasileiro ali, de extrema relevância, falando sobre as coisas que estão acontecendo em real time. Quando estava rolando a tentativa de golpe na Rússia aí, umas 2 semanas atrás, a cobertura que aconteceu pelo Twitter Spaces foi, tipo assim, 24 horas. Foi melhor que, assim, qualquer canal de notícias que você tinha acesso. Apesar de ter, como não tem o crivo de um canal de notícias profissional, então você vai ver muito rumor, muita informação que não está batendo ali, sendo discutida na hora. Provavelmente você vai ouvir opinião, né? Sim. Enfim, né? Gente conversando sobre algo... que bota numa CNN da vida. Cara, é totalmente viesado. Aliás, todos os canais de mídia são totalmente viesados. Né? Seja para um lado, seja para o outro, mas totalmente viesado. E aí, quando é aquelas notícias de dia inteiro, vai para o próximo programa falando da mesma coisa, com outros comentaristas não, né? Jornalistas que têm o mesmo viés ideológico, que você não pode falar um palavrão, que não pode dar opinião sincera, que fica travado. Quando você está num espaço desse, é muito mais fácil de você ouvir realmente a opinião das pessoas e tentar entender o que está acontecendo. Com certeza, e também é um movimento em que você acaba colocando várias vozes que não estão necessariamente em concordância para conversar no mesmo espaço. Isso é uma coisa muito interessante. Ou na prática você não precisa passar num processo seletivo como jornalista para poder dar a sua opinião, né? Então... Exatamente. Você vê o cara desse Mário Narfal aí, que o cara cresceu pra caramba fazendo isso, o cara era dançarino de salsa. Então, agora... E hoje ele dá bom dia, tem sei lá quantas centenas de milhares de pessoas dando bom dia de volta. E você sabe por quê? Por causa do FTX. Porque o que fez esse cara estourar aí foi o Spaces que ele estava fazendo para comentar os casos do FTX, que ele chamava os especialistas do mercado, e assim ele conquistou uma relevância da noite para o dia. Que, aliás, o FTX foi um fato histórico muito grande para a nossa história recente de cripto. Foi que nem Enron para a criação de governança corporativa. Né? O maior caso dos Estados Unidos que fez com que virasse uma área a governança corporativa. Né? Então eu acho que essa vai ser bem marcante para eles, porque foi muita gente que fez muita merda ali. Né? E no caso dos Mortgage-Backed Securities de 2008. Agora voltando para o que a gente está falando da crise financeira de 2008. Que no final das contas foi uma grande confusão, porque basicamente estava todo mundo alavancado 30 mil vezes em ativos que não eram nem reais, ou ativos baseados em ativos imobiliários, aquela crise imobiliária ou dos Estados mesmo Unidos. Ativo alienado para 20 bancos ao mesmo tempo, então obviamente não tinha, enfim, né, segurança nenhuma. E que, por sinal, é falado num dos meus filmes favoritos e que tem muito a ver com a linguagem que a gente utiliza na nossa criação de conteúdo também, que é o Big Short, do Adam McKay, que é um filme espetacular, é um filme que eu assisto 10 vezes seguidas, se for necessário. Porque... Fazer um pequeno disclaimer aqui, eu não sei se você já percebeu, Vitor, mas assim, existem, para mim, quais são as 3 pessoas que mais entendem o nosso mercado hoje, que tem mais informação e que tem as melhores análises? Para mim, de um lado você tem o Orlando, com viés bem mais, enfim, técnico e economia. Sim. Do outro lado você tem o Casta, com a filosofia e o conhecimento histórico dele. E no meio tá o Hans. Então, tipo assim... o Hans é quem te entende. Não, tipo assim... Não, tanto que depois a gente vai falar sobre isso, mas ele produz conteúdo pra uma porrada de mídia. Ele cria os personagens, ele cria os canais. O conteúdo vem todo dele. É uma aula, cara. Se você fizesse o newsletter igual o Orlando fez, cara, eu ia estudar todo santo dia aquele negócio. Porque é um nível de detalhe, é um nível de análise imparcial. E aí depois, quando ele põe a opinião dele, dá pra ver que aquilo é a opinião dele. Que, você estuda pra caramba. A gente tem dificuldade de puxar muita informação ao mesmo tempo, porque não tem como, cara. Não há hora no dia pra isso.
É muito bom quando você tem alguns caras que resumem, dão opinião e trazem de uma maneira fácil de entender, É o sabe? tradutor da Web3. É o Jarvis da Web3. É o Jarvis, é o Jarvis. Gente, pô, me colocar na mesma frase que esses dois gigantes aí é brilhante. Obrigado mesmo. Fico feliz pra caramba. Os dois gostam muito dele também, então não vem que não tem, que eles tenho- assistem aqui Tenho também. muita admiração por eles. Tipo, o Orlando é um cara que eu admiro muito, gosto dele. E o Castro é uma pessoa que eu pessoalmente gosto pra caramba. É uma pessoa espetacular. Então, assim, o Orlando eu não conheço tão bem pessoalmente, mas o Castro eu conheço. Mas nem a namorada dele conhece ele tão bem. Mas, pô, eu realmente fico muito feliz. E o Big Short, o Grande Aposta, né, que acho que ganhou o Oscar, que é um filme espetacular, que eles meio que fazem essa tradução Sim. da crise financeira de 2008 Nossa. de uma maneira extremamente lúdica, espetacular. Bota a Margot Robbie na banheira para explicar como é que funciona certas classes de ativos. É uma coisa espetacular. Eu acho que certamente é um pouco do que a gente precisa até para passar conteúdo quando a gente fala sobre cripto, blockchain, que são termos que às vezes afastam muito por causa de tecnicismo, anglicismo, anglofonismo, e enfim. Não, mas de qualquer maneira, vamos lá. Os principais perfis hoje, influenciadores, no bom sentido da palavra influenciador, têm sido justamente aqueles, inclusive os primeiros a conseguir os primeiros patrocínios do nosso mercado, que conseguiram traduzir ou de alguma maneira romper essa barreira intelectual do nosso mercado. Tentar trazer o mais simples possível para as pessoas poderem começar a se interessar e pesquisar. Até porque, especificamente no Brasil, 80 e poucas % das carteiras, isso é dado de 2 anos atrás, das carteiras Web3 tinham tokens de jogos. Então a galera entrou pela GameFi na promessa de ganhar dinheiro jogando. Então o cara entrou pelo jogo sem entender nada sobre blockchain, sem entender nada sobre token. Então essa galera teve que começar a aprender com os youtubers e influencers o que ele estava fazendo, né? Por que aquilo dá dinheiro? O que é um token? Por que valoriza, desvaloriza? E aí esses perfis começaram a ser muito procurados e o conteúdo começou a ser feito sempre de uma maneira bem introdutória. Eu tenho minhas teorias por que o Brasil, provavelmente, na minha visão particular, o Brasil é o maior povo gamer do mundo. Assim, não sei se eu tenho os dados para Não em gasto, por baquear. causa da cultura asiática, Sim. mas em relevância, eu sempre acho que a gente é o em primeiro. quantidade e interesse, eu diria. Por Acho que a quê? gente... Eu tenho algumas teorias. Assim, eu acho que na década de 90 a gente teve um grande fluxo de arcades, fliperamas vindo para cá. Muito da Ásia, que vinha para cá por um preço barato e espalhou em tudo quanto é canto. Revistas, publicações, muitas coisas que espalharam legal nesse aspecto. Mas isso aí foi só a criação de base. Porque, por exemplo, olha só, se a gente for comparar com os Estados Unidos com certeza é o público mais relevante de gamer no Ocidente, não tem dúvida nenhuma. Isso é onde está o dinheiro, onde está a criação, onde estão os grandes distribuidores, os estúdios, onde é mais barato para você comprar. E é dali que saem as diretrizes, de maneira geral. Sim. Tanto para a criação de consoles, adaptação da parte tecnológica, que você vai usar VR e AR, como o desenvolvimento de jogos. Né? Sim, com certeza. E na Ásia já foi o Japão, eu acho que hoje em dia é a China. Mas, de uma certa maneira, o Brasil sempre teve um público maior por causa dessa aproximação dos países asiáticos com a nossa cultura e de estar trazendo hardware para cá. Espalhou-se inúmeras máquinas de fliperama não licenciadas para cá. Porque era assim, nos Estados Unidos, você tinha exatamente as distribuidoras de fliperama. E elas eram regradas ali, específicas. Tipo, você tinha da Atari, você tinha da Capcom, dos Estados Unidos, da Nintendo. Antes mesmo de existir console, você tinha distribuições locais e extremamente regularizadas por aquelas empresas ali. Aqui no Brasil, na década de 90, meu amigo, não era assim. Era qualquer esquina você encontrar um jogo que você... podia ter quase certeza que não era a mesma placa original que estava ali, mas o jogo estava rodando. E isso acabou popularizando muito o acesso ao hardware e, essencialmente, o que a gente pode dizer que era pirataria de hardware naquela época. E, posteriormente, aí que eu acho que foi realmente, não vou dizer o pulo do gato, mas foi um momento em que os jogos se popularizaram de uma maneira absurda, que foi depois que a gente fez a transição dos cartuchos para os CDs. A popularização do PlayStation 1 e depois o PlayStation 2. Por quê? Por causa da pirataria. Porque o brasileiro tinha acesso a mais jogo que todos os americanos. O brasileiro podia ir no centro da cidade, lá no Rio de Janeiro, com R$50 e sair com 20 jogos. Nunca fiz isso.
Bom, Pirataria é crime. É. Esse canal não é conivente com pirataria. Não comprem jogos, não comprem jogos falsos do Ludinha. Mas aí isso é a realidade do R$3, brasileiro. R$3, não compra. Vai ferrar Mas tua isso máquina. sempre foi a realidade do brasileiro, não tem como. existe um documentário produzido pela Red Bull, que foi lançado deve ter uns 10 anos aí, uns 7, faz um tempinho já, que fala especificamente sobre isso. Então eu não tô falando isso sem fundamento, não. Não só porque eu vivi essa época, mas eu posso dizer com clareza que, assim, não é à toa que se você for perguntar para a maioria dos brasileiros, eles vão te dizer que a geração PlayStation 2 foi a melhor. Não, Sei, eu tenho sei. mais um comentário que vem depois dessas duas coisas que você falou, que é o seguinte. Assim como a maior parte dos jovens, e aqui no Brasil o público feminino ainda é maior, tá? Mas vamos lá. Você tem acesso ao videogame e, tipo assim, você gosta de jogar videogame, é uma coisa que fica contigo pro resto da vida. Só que não pode esquecer que, pelo menos na minha juventude, falar que jogava videogame ao invés de jogar futebol na rua, é bullying pra caramba. Ah, com certeza. Né? Nós somos a última dos grandes países consumidores de games, isso a Ásia nunca nem sofreu. Nós somos a última a normalizar o jogador de videogame. Tipo, que você virou cool ser jogador de videogame. Só que foi o último a acontecer isso. Quando isso aconteceu, todos os jogadores enrustidos saíram do armário. Eu, inclusive. Eu jogo videogame. Finalmente eu posso falar em voz alta. Jogo pra caralho, gosto pra caralho. Jogo desde criança. Não fazia nada, só jogava videogame. E eu queria falar isso, mas não podia, porque não era cool. Agora é cool. Quando isso aconteceu, cara, pra mim, virou mais um... O cara popular do colégio agora não é mais o atacante do futebol. É o cara que tem um canal de streaming. Sim. Que pode nem ser muito famoso, não interessa. Mas mudou bastante. A cultura pop, ela se colocou dentro do nosso mercado de maneira muito mais afinco. Antes, falar que você gostava de anime, pô, eu assistia Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. Isso era visto com muito maus olhos. Sim, Depois que o lógico. geek ficou legal, o geek ficou cool, agora você pode falar, não, eu realmente assisti anime. E nós somos o último. Só que quando isso aconteceu, a gente tinha acesso. Podia ser alface e tal, mas a gente tinha acesso. Então juntou a fome com a vontade de comer, a comida com a vontade de comer. Né? Foram os dois melhores momentos possíveis e aí bombou pro nosso lado. O nome desse fenômeno é a janela de Overton. Opa! A janela de Overton vai mudando conhecimento. Tipo assim, com o tempo e o acesso às coisas, a tolerância a certas coisas vai aumentando. E o Brasil sempre foi o país do futebol. E especialmente na década de 90, quando a gente ganhou a Copa do Mundo, 94. Isso foi uma popularidade absurda. Foram 3 finais seguidas também, então ajudou demais isso. Exatamente. Toda essa nossa cultura do futebol serviu muito para o brasileiro ter um foco muito grande no atletismo e meio que, olha, não, esse negócio aí de micreiro, que os caras chamavam o pessoal de computador na década de 90 de micreiro, sabe? Muito tempo antes de começar a se popularizar tudo isso. E é verdade, você podia jogar o Fifinha que não tinha problema nenhum. Agora, se você jogasse Age of Empires, você é nerd. Exatamente. Exato. Futebol todo mundo podia jogar, que é liberado. Exato. Agora, Jogou qualquer outro MMO, jogo... você é doente, cara. Nessa Como é época- assim você passa a noite inteira deixando a lojinha aberta pra vender teus itens? Quem que é o doente que gasta dinheiro pra comprar item de lojinha de outro cara? E hoje em dia essa mesma galera bate no peito. Não, eu jogo MMO desde aquela época. Exatamente. Sei lá, pô, Eu sou caramba. tibiano. Então, tá bom. E até nessa época que eu era moderador de fórum, eu vivia uma vida dupla, porque eu surfava durante o dia e moderava o fórum à noite. Ninguém sabia que eu era moderador Surfava de fórum. o quê? A web? Não, surfava mesmo, era Surfava? surfista, Eu morava na frente da praia, então, pô, eu surfava todo dia. Repeti de ano, inclusive, já por causa disso, porque eu ficava na praia o dia inteiro. Nossa. E aí depois chegava em depois casa, ia ligava o jogar computador e videogame, ficava eu vou lá falar de escrevendo você. fanfic, pô, fazendo várias Ah, paradas. cara, imagina os pais desse cara. Nossa, cara, Moleque que vagabundo triste, que só vagabundo. joga videogame, surfa. surfa. Repete de que é outra ano. que você falou? E fica na internet jogando. Tudo que ele tinha que fazer era estudar, mas resolveu surfar, consumir a maconha dos jogos de videogame, né? Porque era uma droga. Jogo de videogame era uma droga, né? Se o cara tá viciado, os pais falam, você tá viciado em videogame. Mas eles sempre me motivaram bastante com esse tipo de coisa, porque, primeiro, acho que os jogos de videogame me ajudaram bastante a entender melhor a tecnologia, me ensinaram a me profissionalizar cada vez mais no inglês. E eu também, assim, eu escrevo bem, eu peguei esse hábito através do meu contato com os fóruns, de estar tanto escrevendo fanfic, quanto escrevendo post, quanto estar em Flame War discutindo com o chileno, esse tipo Não, de e é coisa. legal que a gente começa a aprender um pouco de storytelling, né? E hoje, põe isso na prática. Eu que tenho que quase toda reunião explicar o que é blockchain, tudo para qualquer cliente, para poder chegar depois no que a Coin Livre faz. Se você não aprendeu com storytelling lá, por mais que você acaba falando mais, muitas vezes, do que a pessoa que está com você na mesa, e isso é complicado, não dá para ter uma reunião hoje sem passar tendo uns 30 minutos de disclaimer para explicar pro cara o que a gente faz. Sim. Se você é péssimo de storytelling, você vai ficar dando volta em torno do próprio argumento, não vai para lugar nenhum. Exatamente. E aí é onde pega o pessoal que é muito inteirado na Web3,
por ele ter um nível de conhecimento muito alto, ele acha que todo mundo sabe. Na hora dele ele explicar, ele se perde. É um Porque pra viés ele absurdo isso. É tão automático, é tão simples, cara, como é que ele não entendeu? E o cara tá lá, cara, era de comer ou de beber que ele falou pra mim. E aí o cara fica comer, não, essas coisas é muito complicado, eu não quero. E esse acho que é a maior dificuldade hoje que eu vejo esse mercado. Sem dúvida, porque se você está imerso no conteúdo de especialistas o tempo todo, você começa a entrar na ilusão de que todo mundo é especialista. Sim. É Isso a causa bolha. uma frustração, né? Isso causa uma frustração. Me desculpe, tem outro viés que é muito chato aqui, que é essa criação de palavra nova o tempo inteiro. Que você tem que Nossa, aprender como se fosse um cara. jargão. Ah, pelo amor de Deus, isso é economia já chato é chato, demais. o statiquês já é chato. É chato. O advoguês já é chato. Esse é o mais chato de todos. Não, Aí, o pessoal tem mais palavra nova tesão que a em gente falar criou do que palavra Klingon nova e Liga pra Elfa dizer que é junto. inteligente, pra dizer que tá no outro nível intelectual. Que preguiça. Mano, Tolkien inventou menos palavra. E ele precisou inventar a língua inteira élfica. E esses caras, cada dia, mano, eu leio notícia, eu tenho que falar, mano, alguém me dá um dicionário. Não, teve entrevistado que veio aqui, eu tinha que estar com um tradutor aqui, não entendi bosta nenhuma que tava A gente tava falando. de lei, cara. eu não sei o que era, protocolo DeFi. Começou a ir pra uns níveis, eu falei, meu, o que tá acontecendo? É nome de empresa isso? Porque daí, tudo bem, não conheço. Mas não, era só sigla das portas. Meu, Não, e até a é uma profissão barreira muito agora, grande intelectual. Que tem de CMBW e vai pra te catar, você vai ver o cara do marketing. Ô, amigão, vai. O pior é que ficou tão costumeiro que você vai em muito protocolo ler, não a Polygon, que eu acho que a Polygon tá bem explicada, mas você vai num desse Arbitrum da vida e vai ler o que eles fazem. Cara, uma pessoa leiga vai ler aquele negócio e vai duvidar que tá na língua nativa dela, velho. Sem Aí brincadeira. você pergunta, Você vê cara, eu faço parágrafo e pagamento. fala, mano, Você é do que isso? financeiro, meu, é tomar banho. Cara, o pessoal que é barra pesada de estudo de DeFi, às vezes eu fico muito confuso mesmo, é brabo, mas assim, no momento que você entende certas coisas, você vê que algumas coisas são complicadas de propósito ou são coisas dentro de coisas e Não, mas gostam de piscina de provocar. liquidez. Eu também acho que eles Eles gostam. gostam porque é pra se colocar no outro É, nível. é. Eu não sou igual a vocês. Aquelas conversas que eu sempre chamo de masturbação intelectual, tá Sim, ligado? cara. Pra você achar que você tá acima dos demais. Tem muita gente chata assim. A gente está falando de uma indústria muito recente, então assim, é difícil até você falar que existem especialistas de verdade. Existem entusiastas em todos os lugares, pessoas que vivem, respiram e, pô, realmente são dedicadas a isso e, pô, merecem todo o respeito por isso. Mas aí do ponto que a gente vai falar que é especialista de um mercado que, pô, mercado de DeFi tem o quê? 4 anos no máximo? Não, menos. 2019 surgiu o Uniswap, sabe? Então, realmente a gente tá muito no início de um monte de coisa. Quando daqui a 20, 30 anos, beleza, tu vai estar gerenciando o mestrado disso se você quiser, mas a gente está muito recente ainda, sabe? A gente está numa indústria nascente com muitos experimentos e muitas coisas que vão dar errado. Não, assim, muita gente achando que, pô, o AGME, todo mundo vai se dar bem, o caramba, mas a realidade é, assim, muitos desses experimentos não vão dar certo, vai vir regulação em cima de certas coisas, vai detonar certos projetos. A gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos agora, sabe? Mas, enfim, são movimentações de vários aspectos. Mas voltando para o Reddit, depois da crise financeira de 2008, eu estava trabalhando com a banda e a gente estava fazendo uma movimentação muito grande de comunidades digitais. E foi mais ou menos nesse período aí, no início de 2011, que rolou o Occupy Wall Street. E o Occupy Wall Street foi uma movimentação muito grande, que foi meio que uma resposta para a crise financeira, que era essencialmente, pô, 99% contra o 1%. Essencialmente essa dialética sendo construída através de um movimento sociocultural, que era baseado principalmente no Reddit. E assim, foi muita coisa que foi construída naquela época. Eu escrevi uma letra naquela época, todo mundo era fascinado pelo Anonymous. Todo mundo, não, Anonymous, os caras são brabos, os caras, o V de vingança da vida real, não sei o que lá, os caras vão fazer um monte de coisa. E é espetacular. Eu não vou ficar falando muito do Anonymous, mas a gente escreveu uma letra chamada Anonymous na época, em homenagem ao Occupy Wall Street, e que tinha tudo a ver com essa dialética que estava acontecendo no momento. A Fleeting Circus depois lançou essa música. E você morava lá? Você não estava lá? Você morava lá? Não, em 2011 eu já estava de volta no Rio. E aí foi mais ou menos nesse período que eu descobri o Bitcoin. Que eu já... 2011? Ô, louco! Que eu já comecei... Por isso que você chegou de Ferrari hoje. Não, mais mas uma parada na tua garagem. Mas vai ficar naquela bonito. época era muito confuso pra mim e eu sempre era meio cabreiro com compra online. Então, pô, daí pra eu entrar num negócio que o front-end era extremamente confuso, que você tinha que fazer um monte de maluquice pra conseguir acessar. Nossa. Naquela época era muito confuso e eu não entrei de cabeça. Eu tinha um amigo que entrou, mas ele já vendeu os dele bem antes, assim, de qualquer bull market. Antes dele ter qualquer pretensão de que existia um bull market. Naquela época que o Bitcoin era mais um experimento social do que qualquer coisa. E era assim que eu enxergava, acompanhava certas coisas e tal, mas não me interessei muito. O tempo passou,
eu já estava trabalhando com tecnologia na época também, né? Mais ou menos em 2011, de 2011 até 2014, até 2015, não, mais ou menos até 2015. Um pouquinho antes de começar a Olimpíada, o meu pai tinha uma empresa de publicidade aérea que essencialmente começou a fazer uns projetos experimentais. Caramba, e meu. construiu um dirigível robótico. Aliás, meu pai que trouxe o dirigível da Goodyear pro Brasil. Que legal. Então, assim, a minha família tem experiência em estar na vanguarda de coisas ousadas. Só louco. Só louco. Só tem louco. Ele foi piloto de caça também, então, tipo, é uma história de vida muito impressionante. Mas, Por isso que Imagina, a mãe dele perguntou pro pai: Ei, amor, o que você vai fazer hoje no trabalho? Então, tá ligado aqueles dirigíveis da Primeira Guerra Mundial? Tive uma ideia. Vou trazer. Cara, que desespero. foi parte de uma movimentação muito grande, assim, mas foi um projeto muito bem sucedido. Mas, enfim, a gente construiu um dirigível robótico mais ou menos naquela época e a gente desenvolveu uma tecnologia junto com alguns parceiros norte-americanos que conseguia fazer geolocalização de imagens. No caso, se você tirar uma foto, hoje em dia você faz tudo isso com o celular, já fica automaticamente registrado lá o exato ponto do GPS onde você tirou a foto. Fica na metadata, né? E isso a gente conseguia fazer com vídeo também, através dessa tecnologia. Então, a gente colocava o dirigível robótico para sobrevoar uma área e ele ia tirar várias fotos aéreas e ia ficar lá o vídeo fazendo o trilho exato de onde estava. A gente vendeu esse projeto experimental para a Petrobras. E aí a gente fez 2 projetos experimentais em 2011 e depois eles contrataram a gente para fazer do projeto Comperge. Nessa alemanzada é inteligente, né, velho? Sim. Caramba, Sei. os caras sabem fazer dinheiro. Vanguardista mesmo. Aí depois eles botaram a gente para fazer o projeto do Comperge, que era um grande gasoduto que estava sendo construído ali nos arredores do Rio de Janeiro. E a gente começou a fazer a gente criou uma plataforma. Eu falei com um amigo meu, programador na época, o Rafael Bravo, que é uma pessoa extremamente talentosa, um cara muito bravo mesmo, desde das antigas, assim, o cara tem uma empresa chamada Meteora, muito, muito, muito talentoso. E aí eu tava na ideia de construir uma rede social junto com ele, naquela época que todo mundo queria criar uma rede social, né? Então, e como eu tava muito ligado no audiovisual na época, eu tava pensando, eu vejo muito problema que a galera tem para fazer teste de elenco, para juntar equipe especializada em audiovisual. Então, vamos criar uma rede social focada em montar essas equipes. E eu comecei a fazer esse projeto com ele, só que no meio disso rolou o projeto do Comperge, na verdade foi isso aí já foi E nessa época, vamos lá, você já tinha ouvido falar de blockchain, mas você não estava nem como investidor, nem como entusiasta. Eu acompanhava o Bitcoin como experimento social. Porque eu fico imaginando a conversa dele com o pai dele, eu não tô conseguindo digerir isso, porque se o meu, depois de ver todos os capítulos, não entende mínimo no que eu falo, eu fico imaginando o pai dele, e aí filho, o que você vai fazer hoje? Já era mãe com o pai, agora é o pai dele. Eu falei, então, tu já ouviu falar um negócio de Bitcoin? Mano, que porra é essa? Você tá falando do quê, mano? Tô falando de dirigível automatizado? Entendeu? Não tem nem moral pra falar alguma coisa. Tu quer Bitcoin? Vai de Bitcoin mesmo, não sendo droga, não sendo ilegal. Vai, que naquela época era ilegal. usuário de Bitcoin, se não der internação, pode ir. Exatamente. Vai dar cadeia esse negócio aí. Mas aí a gente pegou, quando surgiu o projeto do Comperge, na verdade antes disso, no primeiro projeto experimental, a gente fez um primeiro teste com uma rede, tinha uma plataforma chamada Ning, que permitia que você criasse uma rede social meio que white label. E aí a gente criou a primeira versão da nossa rede onde a gente colocava todas as imagens que estavam sendo agregadas pela chamada Orkut, vendemos por bilhões. Aí a gente começou a criar essa rede e a gente chamou de Space Vision na época. E aí, depois a gente pegou um contrato maior com a Petrobras e a gente decidiu realmente fazer uma plataforma de Space Vision. A gente usou a API do Google Maps na época. Eles conseguiram fazer uma coisa espetacular e a gente tinha um ritmo específico que a gente permitia que a gente fizesse, acho que 2 ou 3 voos por semana. E aí o pessoal que estava lá no prédio da Petrobras, lá no centro, conseguia acompanhar como estava acontecendo todo o desenvolvimento da obra, quantos guindastes estavam sendo utilizados, quantos tratores, tudo que estava sendo feito. E, essencialmente, os inspetores não precisavam mais ir até o lugar para ver se os caras realmente estavam usando o material da maneira que deveria ser utilizado. A gente economizou uma grana para a Petrobras com essa plataforma. A gente recebeu grau de excelência e um monte de coisa. Foi espetacular em todos os aspectos. Mas aí deu crise na Petrobras e o Comperge parou. Eita. E aí a gente ficou meio que... Valeu, Dilma. É isso, né? Naquela época. Acho que eu não vou botar nomes, mas foi... parte do cenário político, a Petrobras acabou indo de Maradona na época, mas tá firme e forte aí. Só pegar o ano aí, tá no ar. O Comperge parou e o Comperge, ele essencialmente foi uma das obras mais ousadas que a Petrobras já fez. Eu não sei se
se continuou, mas ficou parado muito tempo, parou meio que nessa época, e estava se construindo todo um complexo profissional em volta da cidade de Itaboraí, em volta do Comperj, sabe? E depois que o Comperj parou, muita coisa parou, a cidade meio que tá às moscas aí, e sofreu muito por causa de ter parado essa obra. E também acabou parando o nosso projeto também. E a gente ficou meio que, pô, o que a gente... Tô fazendo nada, deixa eu te dar uns negócios novos. fazer agora? Vou voltar a surfar. Parar de surfar, eu parei há muito tempo já, mas queria voltar. É porque a prancha agora não aguenta, né? Não, aguenta sim, cara. A última vez que eu Você é surfei... bodyboard agora. Ó, a última vez que eu surfei foi fevereiro do ano passado. Não, se eu subir numa prancha, ela perde arrego. Não, a prancha vai ter um mutirão de prancha contra mim. Não tem como. E não consigo imaginar como é que isso funciona, mas vamos lá. Aí a gente decidiu, como eu também já estava trabalhando no audiovisual ainda, e também sou roteirista, né? Então eu estava trabalhando junto com uma produtora, e eles estavam com uma demanda muito grande de imagem aérea. Como eu já tinha essa experiência de imagem aérea, a gente comprou um DJI Mavic lá. Não foi o Mavic não, foi acho que foi o DJI 3. Na época que estava todo mundo fazendo imagem aérea com drone, de repente a gente falou, vamos montar uma empresa de drone. E aí fizemos alguns trabalhos bacanas com isso aí. E eu estava meio frustrado com o cenário de tecnologia aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, porque eu acompanho bastante comunidades digitais, acompanhei todo o rolê do Vale do Silício, já li 300 mil livros, tantas coisas. E eu ficava pensando, eu quero participar do cenário de tecnologia de uma maneira relevante, sabe? Não só ficar trabalhando em startup aqui ou ficar na relação, quero realmente ter uma experiência corporativa. E tinha uma amiga minha que estava na Irlanda, a Marcelinha, e ela estava trabalhando na Accenture lá fora. E ela falava para mim, vem para cá, você vai adorar, você vai ser perfeito, você fala inglês muito bem, você entende tudo de tecnologia. Eu falei, peraí, Marcelinha, deixa eu ver e tal. E a minha esposa, que na verdade na época era minha namorada, também estava com essa ideia já. A gente sempre quis morar lá fora juntos há bastante tempo. E em 2016, assim, em agosto de 2016, eu estava conversando com ela e aí a gente decidiu ir para a Irlanda. Ela tinha cidadania italiana e ela falou, a gente tem plena condição de ir para a Europa e os dois trabalharem legalmente, sem problema nenhum, e a gente pode realmente ir trabalhar numa empresa de tecnologia lá. E aí eu falei, ela falou assim, mas para isso a gente vai ter que casar. Eu falei, é verdade, então, quer casar comigo? Que romântico. Nossa! Hiper planejado. E aí foi isso, aí a gente decidiu casar em um ano, aí em 2017 a gente se colocou um ano para casar. Em 2016, aí a gente ia para a Irlanda em agosto de 2017. Em maio de 2017 eu decidi entrar de cabeça no Ethereum. Por quê? Eu já tinha acompanhado também algumas discussões do Ethereum dentro do Reddit, tinha lido algumas coisas e estava meio que assim, mas será que vale a pena? Mas não tinha clicado de verdade. Eu fiquei estudando, e aí mais ou menos em março de 2017 começou a clicar mesmo, em abril eu fiquei pensando, e aí em maio de 2017 eu comprei meu primeiro Ether. O primeiro maluco aqui que a gente entrevista que demora 37 minutos e meio só para poder chegar na parte do blockchain. Esse negócio de história. Bom. Mas e aí, em maio de 2017, eu comprei meu primeiro Ether. Na época, o mercado Bitcoin nem vendia Ether. Na verdade, eles vendiam só Bitcoin e altcoins, Litecoin. Não sei se eles vendiam Doge. Até por causa da taxa da... Eles eram primeiro site fácil de comprar. Era fácil de comprar. O front deles era bem fácil. Era bem fácil. Na época, tinham dois, né? Era o mercado Bitcoin e o Foxbit. Eram os dois caminhos ali que você queria comprar Bitcoin. Ou você pesquisava no Google e aparecia um monte de lugar que você ia ter problema. Só que eu não queria comprar Bitcoin, eu queria comprar Ether, porque eu peguei a visão da rede Ethereum quando eu entendi o que eram os smart contracts, no caso, os contratos inteligentes. Quando eu entendi que você podia codificar, criar essencialmente um contrato que desenvolve funções e funciona automaticamente, eu pensei, caraca, isso aí vai acabar com o cartório. Sabe, você tá fazendo um contrato entre outros países, né? Porque no Brasil, capaz de ficar com só até no ano 4200, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Vocês já conversaram com a Regina Pedroso? Porque, ela é ex-dona de cartório e ela é muito proponente dessa proposta aí, porque ela tem exatamente essa visão, já conversei com ela algumas vezes sobre isso. E fazer um acordo entre duas partes sem necessidade de um intermediário, para mim, aquilo ali fez assim, explodiu a minha cabeça. Eu pensei, cara, são inúmeras possibilidades. E também era um mercado que estava aquecido, era, assim, extremamente motivador você enxergar que estava tendo uma valorização, um interesse, uma corrida muito grande. Era o boom das ICOs também estava acontecendo. Sim. Então, e apesar das ICOs sempre foram coisas arriscadas,
porque eu não queria me envolver diretamente. Eu entrei em algumas, perdi dinheiro em algumas, ganhei dinheiro com outras. Não, mas tem uma coisa interessante que, assim, quando tecnologia se mistura com o mercado financeiro, normalmente dá bom. As fintechs foram, tipo, a maior parte, bom, claro, das bem-sucedidas, mas enfim, tiveram uma notoriedade muito grande. Conseguiram sair do seu país de origem, muitos deles, e ir para fora também. As modelagens novas de negócios dos grandes bancos, que incluíam desenvolvimento de aplicações. Lembra da época que o Itaú, contratou 250 programadores e demitiu mais de 1.000 gente de banco. Então, enfim, sempre dá muito bom. Então, quando você vê uma tecnologia que mistura os dois lados, eu sempre vejo com bons olhos. É por isso que quando o pessoal falava de AR e VR, eu falei, pera, isso vai demorar um pouco. Caro, não vejo uma praticidade ou algo que diretamente me gere valor ou resolva uma dor minha. Mas, ter que ir no banco é uma puta de uma dor. Ter que passar um cheque é uma puta de uma dor. Hoje o Pix, com meio clique, tu faz a transferência. Então, assim, isso resolve dor das pessoas normais. Já que resolve dor, normalmente você fica mais hypado. O meu não foi tão cedo quanto... Não, foi sim, 2017, por aí. Mas eu falei, putz, isso aqui vai mudar. Isso aqui vai mudar o mundo. E o Reddit ajudou muito nesse aspecto também, porque existiam três comunidades extremamente relevantes relacionadas a Ethereum no Reddit na época, que eram um subreddit do Cryptocurrency, r/Cryptocurrency, que até hoje continua grande aí, firme e forte. O r/Ethereum, que falava mais sobre as partes da fundação Ethereum, sobre as iniciativas, as parcerias. Na época tinha uma coisa que trazia muita validação ainda, validação para a rede Ethereum, que era o Ethereum Enterprise Alliance, que era essencialmente um compromisso de várias empresas e consórcios para popularizar o uso dos contratos inteligentes. Aí você tinha IBM, você tinha uma cacetada de empresa que estava realmente querendo construir dentro dessa tecnologia. Isso aí trazia muita confiança no que estava sendo construído ali. E você também tinha o frenesi altamente especulativo das ICOs, que traziam um bafafá danado. E é isso aí você via de cara no r/ETH Trader, que era onde estava a diversão do mercado na época. Você, assim, via as coisas acontecendo em tempo relâmpago. Era absurdo. E eu estava muito entusiasmado na época, muito entusiasmado. Estava um pouco frustrado, porque eu pensava assim, agora finalmente apareceu uma tecnologia que vale a pena construir aqui no Brasil, mas eu estou indo para a Irlanda. Então, beleza, mas eu fui acumulando e durante esse período também, eu construí um grupo do WhatsApp na época, eu juntei alguns amigos que eu falei, você tem que conhecer isso. Aí um foi chamando o outro, um chamando o outro. Daqui a pouco tinha uma comunidade que, sei lá, a gente atingiu o limite de pessoas num grupo do WhatsApp na época, que era 256. E tinha gente que até hoje, assim, é de extremamente relevante. O Everton da Ethereum Foundation, cara, tinha muita gente bacana mesmo, que eu não consigo nem lembrar de todo mundo que estava. Não, eu lembrar nome, nem vou tentar aqui, então. Tinha galera muito barra pesada, o Akari estava no grupo também. Tinha, assim, uma galera que hoje em dia nem está construindo mais tanto, é mais como investidor mesmo, mas que estava todo mundo ali compartilhando pesquisa, compartilhando estudo, compartilhando ICO. Então tinha uma galera muito, muito, muito barra pesada que começou a surgir ali dentro daquelas discussões. E eu adorava aquilo, porque, comunidade digital é uma coisa que eu já sempre gostei. Não, e é legal estar num espaço físico ou digital com pessoas que têm, às vezes, o interesse do seu, né? Porque, não sendo isso, quantas vezes até hoje eu estou falando com o vento. A não ser quando eu estou em eventos nossos, perto de família, de amigos próximos que não são do mercado, cara, o pessoal boceja depois de 2 segundos. Não faz ideia do que está acontecendo. É tipo, eu ouvi sobre cirurgia no cérebro, tá ligado? Que raio eu vou agregar a essa conversa, saca? E, então é legal quando você vê isso acontecer. Eu acho, pelo menos a gente sabe que no mercado, na GameFi especificamente, o foco foi comunidade, o foco foi Discord. Então você tinha vários desses espaços para poder conversar com a galera e tirar suas dúvidas. E é bom ter esse suporte, principalmente numa tecnologia nova, onde você acha que você é o primeiro do mundo que está ouvindo falar daquilo. Aí ter gente lá para tirar dúvida é bom, né? Com certeza. E assim, eu comecei explicando para as pessoas como criar uma carteira no Ether no MyEtherWallet, sabe? Que era um site, antes do MetaMask até. Você criava num site, você criava em alguns momentos, ele fazia sua chave privada ali, você anotava a sua chave privada. Nossa. E você acessava pelo site ali o que você quisesse. Se quisesse fazer uma transação, você tinha que ir lá e tal. Era um negócio bem rudimentar. Depois deu treta entre o pessoal dos desenvolvedores do MyEtherWallet. E aí depois virou MyCryptoWallet, que acho que era a Teivano, que ela tretou com os caras, que ela acho que era a desenvolvedora principal. Aí ela tretou com o pessoal no Twitter na época também, o Crypto Twitter sempre foi ativo. E aí ela acabou fazendo o MyCryptoWallet,
que eu não sei o que aconteceu com esse projeto depois, mas naquela época era a maneira mais simples que você tinha de fazer uma carteira de Ethereum. E para a maioria das pessoas ainda era uma coisa extremamente arriscada, né? Você tinha que escrever um hash enorme. Mas você fala pra também na poder demora fazer a da transação, do gas fee, que era um absurdo, enfim. o gas fee era um absurdo e em certos momentos ficou mais absurdo ainda. Então é que no final de 2017, quando rolou o CryptoKitties lá, que foi uma febre absurda do pessoal querendo comprar o que foram, sei lá, a segunda grande coleção de relevância de NFTs, né? A primeira sendo o CryptoPunks. A taxa de gasto estava absurda. Eu fiz questão de comprar no dia porque eu também estava infectado por esse frenesi e eu paguei um absurdo de gás. Falo isso aí, me arrependo um pouquinho só, porque eu ainda tenho meu gatinho aí, que é um artefato histórico. Apesar de não valer muita coisa no mercado hoje em dia, tá lá para marcar. Eu estava lá, meu irmão. Olha ali a data da transação, tá ligado? Então, realmente foi uma coisa legal. E nesse negócio todo de ficar compartilhando informação, foi chegando gente. Eu fiz o embarque de alguns amigos. Alguns entraram completamente de cabeça, assim. Até na febre de 2021 dos NFTs, estavam até mais envolvidos do que eu. E na época tinha um projeto do Gramatic, o produtor musical lá estava envolvido, que era Singular DTV, que ele lançou um token pelo esse projeto. E tinha uma galera que ficava, Singular DTV vai ser o futuro da televisão, vai ser a televisão descentralizada, não sei o que lá. E o caramba, os caras vão fazer o ICO. Um amigo meu botou uns 50 mil nesse projeto do Singular DTV com o negócio. E eu falei, cara, toma cuidado, não sei. Deu muito ruim para ele depois no final das contas. Mas teve alguns que deram muito certo, tipo Power Ledger, que, os caras é um projeto australiano de você criar um livro razão específico para distribuição de energia, sabe? E assim, um projeto espetacular, que acho que até hoje eles estão com vários contratos lá no sul da Ásia, deram muito certo, e foi um que depois eu botei um pouquinho no ICO, que depois deu bom, aí eu consegui tirar acho que uns 2 Ether. Então foi bem legal. Mas de todo esse rolê que estava acontecendo na época, eu estava indo para Irlanda, então... É isso que eu ia falar. Tudo isso acontecendo, até agora, pelo menos você não mencionou, tipo, você não estava trabalhando na blockchain. Não, eu estava investindo. Exato, você está trabalhando com blockchain, não na blockchain, tá? Eu estava investindo. E, ao mesmo tempo, como eu sou um cara que, quando fica entusiasmado com uma coisa que quer passar para todo mundo, me chamaram para falar... Catequista da blockchain. Vem fazer uma apresentação para um fundo de investimento, porque o pessoal quer entender melhor sobre o que é isso que você está falando, de negócio de blockchain. Eu falei, tá bom. Aí eu montei a apresentação, explicando especificamente sobre Ethereum e falando sobre um pouquinho do Bitcoin também. E levei para alguns lugares, me chamaram para ir lá fazer essa apresentação. Talvez no busca deles querendo entender melhor, ou talvez que eles queriam investir. E, assim, dentro dessas apresentações que eu fiz, eu acabei fazendo a apresentação para um grupo que não achou nada relevante para eles na época, mas eu deixei a pulguinha atrás da orelha deles, que é o pessoal que são os sócios do ministro, lá do Henrique Meirelles, que você conheceu lá no evento do Blockchain São Paulo, que é o Ricardo Oliveira, o Manuel Cordeiro, que quando eu apresentei para eles, eles estavam cheios de perguntas. Falaram, mas não tem lastro? Qual o lastro disso? Não tem liquidez, não sei o que lá. Eu fiz a apresentação toda, expliquei todo o aspecto da infraestrutura de tecnologia. Eu falei, gente, eu sou só o mensageiro. Eu estou passando para vocês uma movimentação de extrema relevância que ainda vai ter o poder de estar tendo um impacto muito grande no sistema financeiro. E não foi o resultado que eu esperava, que no final das contas eu achava que eles iam enxergar isso da mesma maneira que eu, que é o dilema do especialista, né? Que você está passando tanto tempo estudando alguma coisa que você depois, quando vai explicar para uma pessoa, por que ela não está tendo a mesma visão, sabe? Mas eu consegui deixar uma pulga atrás da orelha. E depois fui para a Irlanda. E quando eu fui para a Irlanda, eu fui trabalhar para as empresas de tecnologia tradicionais. Trabalhei para a Cognizant num projeto do Google, depois trabalhei para a Accenture num projeto do Facebook. E fiquei lá, dentro desse rolê corporativo, ao mesmo tempo acompanhando o mercado. Em 2018, teve o Crypto Winter bizarro, né? Foi no final de fevereiro de 2018. Então, eu vi todos os meus ativos derreterem, uma coisa braba. Fui segurando o máximo que dava, fui acompanhando. 2019, quando surgiu o OpenSea, eu fiz um NFT lá para ver como é que era. Eu passei pelo CryptoKitties ali em 2017 também, que eu fiz que eu comprei o gatinho lá, fui acompanhando todas essas discussões, mas já estava mais envolvido com o universo Web 2. E de pensar que hoje, eu te conheci por causa das apresentações e, né, toda a pegada do concierge, dos eventos, da área de imprensa, e logo nessa brincadeira teve logo 2 anos e meio de pandemia. Exato. Pô.
Que atrasou e atrapalhou muita cancelou coisa, hein? tudo. Meu Deus. Cancelou tudo. E não só no nosso mercado de tecnologia, de maneira geral, né? Todas as feiras de tecnologia que eram extremamente importantes e relevantes, até para entender quem seriam os grandes parceiros. E no nosso mercado, os ICOs, que já estava descredibilizado por causa das pirâmides, não tinha mais aquela interação tete a tete para poder realmente apresentar como se fosse uma feira de eventos normal, né? Então foi, complicado. E ainda assim, sobrevivemos e estamos aqui muito melhor do que estávamos antes da pandemia, né? O que aconteceu com as ICOs foi o seguinte, serviu como o patamar para muitos projetos serem criados. Por exemplo, a Binance veio através de um ICO naquela época, lá em 2017. Foi um ICO extremamente, que todo mundo tava, meu Deus, a Binance vai lançar a rede, não sei o que lá, os caras são bravos. E realmente deu muito certo. Hoje em dia eles têm uma parcela enorme do mercado. Então, e eu lembro de ter surgido, foi uma coisa bem bacana na época. Eu queria ter investido, mas não investi. Se não, hoje, tu estaria provavelmente em Nova York vindo para cá de avião jatinho. Mas ao mesmo tempo não dá para ser profeta de retrovisor, né? Exato. Bom, e aí, como é que você entrou no nosso mercado realmente? Com o que eu te conheço, o que você faz hoje? Bom, aí eu estava trabalhando para as empresas tradicionais lá na Irlanda, um cenário de tecnologia muito empolgante lá, porque em Dublin especificamente você tem existe uma empresa que ela é governamental, mas ela funciona como uma empresa chamada Enterprise Ireland. E eles são completamente focados em fomentar empresas que querem ir para a Irlanda, empresas internacionais, multinacionais, que querem ir para lá. O Facebook, a Apple, a Amazon, todo mundo que quer ir para lá vai receber um tax break ali, dependendo da quantidade de funcionários que eles estão recebendo. E eu vi essa movimentação transformar a cidade de Dublin em um vale do silício da Europa, sabe? E você tinha gente do mundo inteiro indo para lá para ir trabalhar nas empresas. Hoje em dia, Dublin é uma das cidades mais caras que tem para se viver na Europa por causa dessa movimentação. E logo depois do Brexit ainda, muitas das empresas estavam alocadas lá em Londres e tal, acabaram indo para a Irlanda por causa de falar língua inglesa, da proximidade. Sim. E é claro, por causa dessas facilidades fiscais. Então, eu realmente vi um ecossistema de tecnologia ser construído ali. Eu pensava muito. Eu sou uma pessoa muito focada, de certa forma, apesar de eu estar morando lá fora, eu amo o Brasil e, particularmente, eu amo o Rio de Janeiro. Então, eu pensava muito, cara, o Rio de Janeiro tem plena capacidade de atingir uma coisa assim, só que nessas novas tecnologias, nessa inovação. A Web3 está vindo aí com tudo. Em 2021, eu investi na GameStop, e no meio daquele frenesi lá total também, que foi uma coisa espetacular, tanto de construção de comunidade digital como de várias outras coisas, e eu fui acompanhando também esse bull market dos criptogames e do mercado de NFTs de PFP explodindo, várias coisas que realmente deram aquela aquecida no mercado de novo que estava tão precisando. E foi um momento muito espetacular para uma pessoa que já estava acompanhando o mercado há tanto tempo, de ver esse ressurgimento. Realmente foi um respiro. Fala que você vira meio que o guru, né? Você passou 5 anos falando que o negócio ia acontecer, o negócio acontece. Eu falei, né? Tava lá. E uma galera que eu falava em 2017 que isso ia ter uma relevância grande, e de repente falava, realmente tá relevante isso aí. Eu falei, é verdade, pô, falei isso aí. Então dá um certo grau de confiança para você falar sobre isso. Dá um orgulho. Isso aí, então, eu peguei um pouquinho dessa energia, como tinha visto muita coisa, eu pensava, pô, agora é hora de talvez estar trazendo isso para as pessoas, porque... primeiro, eu me especializei, quando eu estava trabalhando na Accenture, a proteger as pessoas de golpes em aplicativos. Sabe? Aplicativos que usavam uma certa plataforma. A grande parte do meu trabalho era verificar se elas estavam cumprindo com proteção de dados e também se elas estavam sendo completamente de acordo com o uso da plataforma. Se elas não estavam B2B, isso? Era B2B, sem dúvida nenhuma, porque a gente... E Web 2? Web 2 total. Só que eu passei a ficar especialista em verificar vários esquemas e ver como funcionavam a fazer investigação de aplicativo. Deve ter todo esse facilitado tipo para depois você analisar os projetos cripto, né? e juntando isso aí com o conhecimento que eu tinha em Web3, eu ficava pensando, pô, cara, eu vejo muita dor nas pessoas que entram e saem no mercado na mesma época. E na época dos criptogames, o que não faltava era golpe, sabe? Era golpe para tudo quanto é lado. Perfeito. Projeto piramidal, extremo, várias coisas bizarras. E eu ficava pensando, pô, cara, a melhor coisa que eu posso fazer agora tá compartilhando esse conhecimento com as pessoas. Só que eu não tinha visto ainda uma maneira muito clara. E como eu disse, o meu foco sempre foi comunidade digital. E aí, em 2020, no final de 2020, eu tive minha filhinha, e a gente estava lá na Irlanda, os dois trabalhando, a gente não estava pensando, sabe? A gente estava pensando, pô, a gente precisa de uma rede de apoio, não tem como a gente continuar mantendo isso aqui. Sim.
sem a gente estar perto das nossas famílias. E a gente decidiu voltar para o Brasil em setembro de 2021. A gente veio passar férias no Brasil e acabamos decidindo voltar. Aí a minha esposa e minha filha ficaram lá no Rio e eu voltei para a Irlanda, trabalhei lá na Accenture até dezembro de 2021 e aí depois voltei para o Rio. Voltei para o Rio com uma mentalidade apenas. Eu vou pegar tudo que eu aprendi aqui, todo o conhecimento que eu aprendi, todas essas pessoas que eu conheci aqui na Irlanda, gente do mundo inteiro, extremamente talentosa, Sim, sabe? Pô, a comunidade brasileira lá em Dublin também é espetacular, sabe? Eu tenho, um apreço enorme pelas equipes que trabalharam comigo lá, pô, tanta gente maneira, dedicada pra caramba, sabe? Gente que tá realmente construindo muito lá, só que essas pessoas estão desiludidas completamente com o Brasil. Eu já passei por isso, já me curei dessa mazela e hoje em dia eu acredito pra caramba no nosso potencial. Então eu voltei pra cá pensando, pô, esse ecossistema pode ser construído aqui. Tudo que eu vi na Irlanda, porque a Irlanda na década de 90 era miserável. Era miserável. Eu via tecnologia, sabe, transformar o país em vários aspectos. A gente ainda tem vários problemas endêmicos, culturais, claro, em vários aspectos. Mas assim, a Irlanda não era um país comum da Europa, é um país muito diferente. Primeiro por ser uma ilha, sabe? Não é a Europa continental, é muito diferente nesse aspecto. E não é a Inglaterra. Não tem o poder hegemônico ancestral da Inglaterra. É um país que, pô, há 100 anos estava numa guerra civil ainda, sabe? Há 100 anos atrás tinha acabado de e tem que se virar assim como o Japão com a tecnologia deles, enfim, acho extremamente interessante fomentar esse tipo de negócio. Então, eu pensei assim, cara, se eu conseguir ver a transformação que a tecnologia fez na Irlanda, eu posso, sabe? O Brasil tem solução. Sabe? Talvez não é a panaceia, não é a solução de todos os problemas, mas pode ajudar bastante coisa. Então eu voltei para o Brasil com a mentalidade de, pô, eu quero ajudar a fomentar o ecossistema. E como eu estou estudando essa tecnologia há muito tempo, eu acredito que essa tecnologia pode ajudar a resolver muitos problemas. E aí, eu ainda estava nesse... E eu também adoro jogo de videogame, adoro jogos de computador. Então, a gente ainda estava dentro desse aspecto todo dos criptogames. E quando eu voltei, eu estava com uma coisa na mente, eu quero ajudar a fomentar o ecossistema Web3 no Brasil. Não demorou muito, aí a Bruna, eu acho que você já entrevistou a Bruna. Sim. A Bruna Simões, Cyberskies, teve uma conversa comigo, me contratou para a Cyberskies para ser o Community Manager. Eles tinham acabado de começar o projeto e, pô, realmente tinha a oportunidade de trazer tudo isso que eu vim estudando para ajudar eles a incorporar o projeto. E um puta projeto, por sinal, né? Sim, é espetacular. Pessoal, vocês que não viram, dá uma olhada no capítulo da Bruna da Cyberskies. Deve estar para vocês, que foi semana passada. Vejam o capítulo, tá muito legal. Principalmente para quem gosta do mercado de games, viu? Enfim, discorremos bastante sobre o tema. A Bruna é uma pessoa excepcional e, pô, a gente teve uma relação de amizade e profissional muito forte, de bateu de cara, assim, porque ela pegou a visão, sabe? Ela pegou a visão no Web3, ela entendeu o que era descentralização. Nem tudo podia ser implementado na época, mas tudo foi muito tentado e muito discutido ali. E foi uma experiência muito boa. E daqui a pouco eu estava representando a Cyberskies nos eventos. E aí o primeiro evento de relevância que eu fui foi o Ethereum Rio, em março de 2022. Foi onde eu te conheci. Não, você me conheceu no Blockchain Rio, em setembro de 2022. É verdade, tá certo. Mas o Ethereum Rio foi um divisor de águas. Memória, pelo amor, hein? Foi um divisor de águas absurdo pro ecossistema no Rio e talvez no Brasil também. Porque, cara, assim, o Conor e a Solange fizeram uma coisa com aquele evento que foi espetacular. Foi um evento no Museu da Manhã, foi belíssimo, tinha um pátio enorme, os caras servindo pipoca, cachorro-quente. Foi uma coisa, assim, espetacular, foi marcante. Eles trouxeram o CZ pro evento, sabe? Foi uma coisa muito, muito, muito relevante. E eu tava pensando que eu ia chegar no Brasil e ver um ecossistema que ainda estava na sua infância, devido a esse boom dos criptogames, que fez um onboarding de muita gente, embarcou muita gente no mercado. Cara, tinha muita gente interessada nisso, muita gente querendo construir, muita gente querendo fazer projeto, se envolver nas DAOs. A galera da Shapeshift estava lá em peso. Aliás, pô, a galera da Shapeshift é uma galera que está construindo bem, construindo há bastante tempo. Também tem uma admiração enorme por eles. E a Shapeshift, antes de virar DAO, era uma das melhores maneiras que tinha para você converter Ether em outros tokens lá em 2017, 2018. Um excelente bridge. E quando eu conheci o pessoal da Shapeshift DAO na Ethereum Rio, especificamente o Vlad, que hoje em dia é meu camarada, pô, eu falei com ele, eu falei, cara, eu já acompanho a Shapeshift há muito tempo, é muito maneiro ver vocês aqui no Rio representando. Foi uma parada maneira, porque na Irlanda, apesar do cenário de tecnologia Web2 ser muito forte,
o cenário de Web3, de cripto, não tinha muita relevância. Então, quando eu fui confrontado com essa realidade no Rio de Janeiro, no Ethereum Rio, eu vi, caramba, cara, a gente, assim... Tem gente, hein? Tem gente, sabe? A gente não Tem tá doido construindo nesse do zero, mundo. tem uma galera. Esse período que eu fiquei fora, a galera tava aí construindo, dando aula, fazendo projeto, quebrando a cara, sabe? Mas ninguém Estudando, parou, tem uns sabe? Kenga. E assim, isso me motivou cada vez mais. E eu com o projeto Cyberskies na mão, sabe? Mostrando para as pessoas, olha, a gente quer fazer um jogo, não sei o que lá. E muita gente, mais um jogo desses aí, não sei o que lá. Não, mas o nosso é diferente, a gente quer fazer uma narrativa. São 7 corporações e tal. Eu explicava a história inteira. O pessoal achava maneiro, fiz vários contatos e tal. Conheci várias pessoas que são amigos até hoje nesse evento. E dentro desse rolê todo, uma das coisas que me marcou muito era exatamente essa união do ecossistema. A gente estava vendo um ecossistema que estava unido, que estava em ascensão, e vários projetos surgiram de dentro daquele evento ali. O Blockchain Rio, acho que depois surgiu posteriormente por causa daquele evento, por causa das mobilizações daquele evento. Foi muito, muito relevante. E Caramba. eu também, naquela época, eu estava trabalhando com os meus parceiros do audiovisual da produtora Calabouço Filmes, que são meus parceiros de longa data. Como eu disse, sou roteirista, eu fazia filmagem com drone com eles e tal. E o Bernardo, que é meu melhor amigo e padrinho da minha filha, ele tinha um amigo, na verdade, que já era um senhor, que era o avô de um amigo nosso, que é pintor, tem 50 anos de carreira, Jorge Crestaguini, que é um cara espetacular, é um pintor. Ele tem um ateliê lá no Vidigal já há mais de 20, 30 anos. Tu foi lá encher o saco dele pra fazer NFT, né? Não, ele veio até mim. Ele veio até mim. E aí ele falou... Mas eu acertei, era pra fazer NFT mesmo? Não, foi isso, essencialmente. Mas Que legal. Mas ele veio até mim porque o Bernardo falou pra ele, não, porque o Jorge estava num momento que, assim, ele é um artista plástico extremamente renomado, só que o mercado dele e o nome dele no mercado estava ficando para trás em relação a pessoal mais jovens. E ele queria, de certa forma, ele leu em alguns lugares sobre NFT, ele ficou interessado, ele perguntou pro Bernardo sobre isso, o Bernardo falou, cara, fala com o Hans, que o Hans entende tudo desse negócio de blockchain. Aí eu fui conversar com o Jorge, aí eu expliquei pro Jorge, olha, é um livro razão, o que você está fazendo essencialmente é um registro da sua obra dentro desse livro razão que não pode ser deletado, não pode ser mudado, e essencialmente o que você faz é tanto um certificado para a pessoa que vai comprar a sua obra, como também você está eternizando uma versão digital da sua obra numa rede descentralizada. Expliquei essas coisas todas, ele entendeu, mas não entendeu, mas ficou animado. E a gente decidiu montar um projeto de digitalizar as obras dele e colocar no blockchain. E aí foi assim que nasceu um projeto que depois é um projeto que ainda está em curso, que é um projeto que a gente chama de ArtDAO, que a gente está realmente querendo montar, já está fazendo isso há bastante tempo, fazer uma ponte entre os artistas tradicionais com essa nova economia criativa com ativos digitais. E essencialmente fazer um embarque de artistas tradicionais para dentro do blockchain. E o Jorge foi o nosso primeiro artista, a gente começou, digitalizamos uma coleção de 30 obras dele. Eu também sou muito próximo do pessoal do OnCyber, que é uma plataforma virtual 3D, que eu não vou chamar de metaverso, porque é bem mais flexível do que isso. Qualquer um pode montar uma galeria no OnCyber e sincronizar com a sua carteira, colocar seus NFTs ali. O OnCyber está cada vez mais evoluindo. O Ryan, que é o criador do OnCyber, é um cara extremamente acessível e eles estão construindo pra caramba. Todos os grandes colecionadores de NFT do mercado mesmo, eles adoram o OnCyber, fazem muitas parcerias. O Punk 6529, por exemplo, que acho que é um dos maiores pensadores que a gente tem desse cenário de arte digital, ele tinha a proposta de criar um metaverso aberto, em contrapartida com o metaverso fechado do Meta, que era a ideia do Mark Zuckerberg de fazer um metaverso que depende da tua conta do Facebook. E surpreendeu 0 pessoas, né? Todo mundo sabe que as Big Techs iam fazer uma coisa extremamente fechada só para elas, né? Exatamente. E a ideia do Punk 6529 era de criar uma contrapartida para isso através de um metaverso open source. E a plataforma que ele escolheu para criar esse metaverso aberto é o OnCyber. E ele já fez várias iniciativas ali, inclusive o curso da Universidade da Nicósia, NFT e Metaversos, foi mestrado e sediado dentro do OnCyber. Eles criaram um campus inteiro de universidade ali dentro. Eu fiz esse curso, foi espetacular.
trouxeram pessoas de extrema relevância para conversar, e os professores da Universidade da Nicosia também são os caras muito barra pesada, já estudam o Andreas Antonopoulos de lá, né? Então, a gente está falando de um dos maiores pensadores de Bitcoin da história. Mano, pequena entrada aqui. Como falta curso profissionalizante ou, enfim... Na verdade, não precisa ser só isso. Pode ser, mestrado em meio tudo. Voltar para o nosso mercado, né? Sim. E os que tem também parecendo meio charlatão. Tem bastante. Como é tudo Brasil, é tudo questão de clickbait, que o pessoal gosta de bastante cara que faz aquele kit golpe de carro, jato, essas coisas. Mas, enfim... Ô Hans, seguinte, cara, você é um cara com nível de conhecimento fora do comum. Tem história pra burro. História, você vai ter que voltar aqui, não só mais uma vez, mas 2 vezes, porque é muita história. Infelizmente, aqui o nosso tempo é curto, cara. Jorge, você tem uma pergunta final pro Hans? Última perguntinha. Você tem, via de regra, os últimos 15 eventos que tu foi, porque eu sei que tu foi mais do que isso só no último ano. Você tem sentido uma melhora? Sim. Em que sentido? E no aspecto de que a gente está começando a furar a bolha. Acho que, assim, por muito tempo, em muitos dos eventos, especialmente os eventos menores, a gente acaba indo para uma tendência que são as mesmas pessoas falando para as mesmas pessoas. E a gente tem que ter... Tinha essa impressão também. A gente tem que ter cada vez mais a tendência a ir fora da bolha, trazer gente que não entende nada para compartilhar do nosso espaço, para sentar na nossa mesa, sabe? Para jantar conosco, entender melhor, sabe? Break bread mesmo, sabe? É isso. Acho que quanto mais a gente fizer isso, mais as pessoas vão entender o valor do que a gente está construindo. E, cara, com o cenário que a gente está, eu nem entrei nas coisas maiores sobre o que o nosso ecossistema vai mudar no próximo ano e nos próximos anos, por causa da implementação do Real Digital, que eu, particularmente, ainda sou meio dividido, porém, eu enxergo os benefícios que pode trazer para o cenário de inovação. E cada vez mais a gente vai precisar trazer gente fora da bolha, porque, no final das contas, o conhecimento fora da bolha... não tem o dilema do especialista, sabe? Vai trazer novas perspectivas, vai trazer novos usos, vai trazer novas conexões. E é isso que a gente deveria estar focando, educação e embarque. Perfeito. Certo, Hans, agora é o seguinte, momento final aqui pra gente, momento que o nosso telespectador gosta pra caramba, que assim, é a câmera, você, microfone, fazer agradecimento, vender curso, deixar seus arrobas, seus links, fica à vontade. Olha, galera, se vocês quiserem algum dia entrar em contato comigo, é só entrar em goldhive.xyz. Eu tô sempre disposto a ter uma boa conversa. Tô lá no LinkedIn também, então tô lá. No Twitter tô como Hashcoff, HASHKOFFEE. E, assim, tô sempre disposto a conversar. Se vocês me virem no evento, puxa uma conversa comigo, que eu adoro. Quero saber mais sobre você. E se quiser também saber o resto dessa história, também me pergunta. E acho que é isso, assim. Eu queria agradecer a minha mãe, meu pai, especialmente para vocês, a todos os meus amigos desse ecossistema maravilhoso. Assim, acho que não tem nada mais especial do que a quantidade de amigos que a gente realmente vem acumulando ao longo desse período aqui no Brasil e também na Irlanda, sabe? É muita gente talentosa para ter que mencionar numa frase só, mas eu sou muito agradecido a todos vocês por todo o carinho, todo o apoio e vocês podem ter certeza que sempre será mútuo. É isso. É isso. Giorgio, que mais um cara aí que é o concierge da blockchain. Da blockchain, é o cara que tem todos os contatos. Pessoal, é o seguinte, queria mais uma vez aqui falar da CoinLivre, nosso patrocinador master, o link está na descrição. Mais uma vez, entra lá, clica, vê todos os projetos que tem, dá uma lida, tá bem interessante. Vale bastante a pena. Os links do nosso entrevistado hoje, do Hans, está na descrição também. Então, segue ele, acompanha ele. Tem muito conteúdo que vale muito a pena. Além dele ser um dos maiores mentores de tudo que está acontecendo hoje no mercado da Web3. E esse foi o nosso MetaCast de hoje. Querendo levar, como sempre, o melhor conteúdo para você, com a forma mais fácil aqui de entendimento. Não é isso, Giorgio? É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Não esquece de se inscrever para receber as coisas que a gente faz sempre, toda terça e quinta-feira, às 19 horas. É isso. E até a próxima, a gente espera para vocês até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.